Boa tarde, pessoal. Sou Rosevelto Brugnara. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2024, aqui no canal, né, Aprendendo e Ensinando, sobre as próprias experiências espirituais. Não são lidas em livros, não são é, causos de outras pessoas, não. São experiências minhas mesmo, tá? Da minha mediunidade, tá? Desde nasci médio e sofri a vida inteira, e dos anos pra cá descobri que era médio, né? Alguém me contou, aí comecei a me controlar, a tentar entender, e recebi muitas mensagens de psicofonia, né? E também faço muita passagem desse plano para outro plano, faço não, a gente auxilia, né? A gente usa as energias da gente para fazer essas passagens, né? A comunicação da gente com os espíritos que estão necessitados de fazer essa passagem. Nem todos precisam ajudar, né? Aqueles espíritos mais, vamos dizer, evoluídos, porque foram pessoas boas, mais honestas, mais tranquilas aqui nesse mundo, que vieram cumprir o que era para fazer dentro do... Erraram também, com certeza, mas mais acertaram que erraram, e na balança, né? Eles estavam com um bom merecimento, né? Então eles vão direto, isso não tem problema, eles passam só para cumprimentar, né? Mas tem aqueles que dão uma engalhadinha, que ficaram meio apegados à casa, dinheiro, à empresa, algumas coisas, então esses a gente dá uma ajudada. E tem aqueles que erram muito, e por motivos vários, erram bastante, então esses dão mais trabalho, esse a gente dá um encaminhamento, mas não quer dizer que eles passam de uma hora para outra, tá? Hoje eu vou falar de 3 velórios que eu fui, né? Um, dois, três. E 3 pessoas que tiraram a vida, que se suicidaram. 3 pessoas que, vamos dizer assim, que se enforcaram, tá? Eles tiraram a vida se enforcando, tá? E eu vou fazer o relato dessas 3 velórios que eu fui, dessas 3 pessoas. Aí é o seguinte, com duas eu conversei. Eles conversaram comigo, no caso, a espiritualidade fez essa transição deles conversar comigo, 2. E uma, os meus mentores passaram a situação dessa outra pessoa, tá? Não vou dizer se é homem ou se é mulher, foram, vamos dizer, 3 energias, então, né? São 3 pessoas, 3 energias, e 3 causas diferentes, que é para nós entender como funciona mais ou menos a, a quem tira a própria vida, tá? Primeiro eu quero começar a dizer o seguinte, ó, quem tira a própria vida, tem religiões que dizem, vai pro inferno e tal, aquela coisa, que Deus não... Então, assim, ó, não funciona bem assim, tá? Realmente eles vão para um plano inferior, tá? Não é inferno, é um plano inferior, tá? Eu vou contar a situação de cada um. Eu vou contar do primeiro, então, que é mais difícil um pouco, foi mais, assim, ele desceu para um plano mais inferior, ele sofreu um pouco mais, ele vai levar mais tempo para se recuperar, para um dia, quem sabe, reencarnar de novo, tá? Então, esse primeiro caso eu fui lá, velório, tal, a gente conversa, vem, e eu tive a comunicação anos depois dessa pessoa, dessa energia, né, que tirou a própria vida. E a espiritualidade me levou lá, e eu fui tipo dentro de um elevador, uma caixa de metal muito grande, tipo um elevador, só que muito maior. Ele ficava de um lado, eu do outro, e a gente conversava com muita dificuldade, tá? Até depois eu vou dizer para vocês por causa da dificuldade, tá? Ele falava bem com dificuldade, e eu também respondia e perguntava com muita dificuldade. Então essa pessoa, esse primeiro que tirou a vida, se suicidou, o que que acontece? Ele era uma pessoa assim meio gananciosa demais, era uma pessoa assim que ele queria comprar tudo, vamos dizer assim, o terreno do lado, ele queria comprar o prédio, ele queria tudo que aparecia, ele queria comprar, e no fim ele se enrolou, deu um problema, ficou com dívidas e aquela coisa tudo, e no fim ele entrou numa depressão, que normalmente esse pessoal entra numa depressão muito profunda e tal, por causa dessa situação toda que ocasionou. Ele era uma pessoa ruim? Não, não era uma pessoa ruim, só que foi uma pessoa que tirou a vida. Sim, ruim, ele era igual a nós, fazia coisa errada, coisa certa, né? Mas, no geral, se ele tivesse tido a morte dele natural, talvez ia direto primeiro pro plano mais elevado, ou talvez só uma ajudinha, né, para fazer aquela passagem, estava tudo certo, mas não, como ele tirou a vida, dificultou muito para ele. Então ele estava assim no plano bem inferior, era o caso mais difícil, não tem, que eu vi assim que ia demorar mais a situação dele para se elevar. Só que no caso da espiritualidade, como me levou lá, o que que acontece? A gente conversou e tal, a gente conversou bastante com ele se explicou um pouco até,
E o que acontece? A partir desse momento, ele começa a ver Deus, começa a ver Jesus, começa a ver a espiritualidade com mais frequência, com mais iluminação, com mais amor. Ele mesmo começa a fazer oração onde ele está. E isso devagarzinho começa a elevar ele, até ele chegar num ponto de ir num hospital, um hospital espiritual, que daí eles vão tratar tudo que aconteceu com ele e tal, vão preparar ele para ele reencarnar de novo. Ah, vai levar quanto tempo? Não sei, pode levar 10, 20, 30, 50 anos, tá? Isso aí vai depender da situação de cada um. Mas a partir da hora que a gente tem esse contato com eles, eles pegam confiança, porque eles estão lá, eles não entendem se quem está rodeando eles é do bem ou do mal, se vai ajudar, se não vai ajudar, eles estão desesperados ainda, tá? Porque se eles tiraram a vida, com certeza, o que acontece? A partir da hora que eles tiraram a vida, porque já estavam com depressão, estavam doentes, estavam bem, assim, não estavam mais na sua consciência normal, né? Por isso que tiraram a vida, senão não tiraria, né? E o que acontece? Então é o seguinte, depois dessa pessoa a gente conversar, aí ele conversou com, vamos dizer, com uma pessoa, um ser humano, né? Ele entendeu, ele me via como um ser humano, como eu e ele estava ali conversando, ele entendeu, ele sentiu a minha energia, né? A energia minha, a energia forte que também auxiliou ele a dar aquela motivação, ele levou, vamos dizer assim, um choque. Ele leva aquele choque, né, que para se acordar para o mundo, opa, dá para mim caminhar de novo, dá para me seguir, eu vou conseguir. E a espiritualidade vai dando força até ele sair de onde ele está, daquele mundo inferior, para se elevar. E vai chegar um patamar sim, que ele vai chegar num patamar bom, que ele vai conseguir ir para o hospital, vai se tratar e tal, até um dia poder se reencarnar. Agora, quanto tempo vai levar? 20, 30, 50 anos? Aí eu não sei, não posso, não perguntei, eles também não me informaram, também não posso dizer que eu não tenho certeza, tá? Mas esse é um caso. Mas fizemos a passagem dele? Não foi feita a passagem dele, mas foi encaminhada. Ele começou a engrenar, tá entendendo? Um bebezinho começou a gatinhar, estava ali parado, começou a engatinhar para isso. Tá? Esse foi o primeiro caso, bem difícil para ele, estava no mundo bem inferior, só que já deve estar bem encaminhado, porque isso já faz alguns anos, então ele deve ter dado uma boa encaminhada, porque quando eu fui conversar com ele já fazia alguns anos, e depois já faz alguns anos também, tá? E vem o segundo caso, hoje eu quero falar dos 3 casos, né, de que tiraram de suicídio, que tiraram a própria vida, para vocês entenderem bem, até vai fazer só esses 3 casos, assim, que vai demorar um pouquinho mais, né, para não se estender muito o vídeo. E o que acontece nesse segundo caso? Um pouquinho também de ganância, bem menor que esse primeiro caso, mas pessoa assim que muitas vezes achava que merecia, eu mereço isso, eu mereço aquilo, e por que eu não tenho? E na verdade tinha, conheço, depois fui dar uma olhadinha, acabei conhecendo a família, as pessoas, e na verdade ele tinha uma pessoa até, não vou dizer bem sucedida, mas era uma pessoa que tinha o seu bom trabalho, tinha sua boa família, família maravilhosa, tinha tudo, tinha casa, carro, se divertia, mas mesmo assim bate aquela coisa, aquela ganância muitas vezes, aquela discussão de pode ter discutido com o vizinho, com o parente, com o amigo e aquilo vai entranhando e a pessoa não sabe se libertar daquilo ali. Aí acontece o que? Vai entrando em depressão também. A depressão é muito mais válida, depois no finalzinho nós vamos conversar sobre isso também. E vai entrando nessa depressão e o que acontece com isso? Aí chega numa hora que faz essa besteira, tá? Que é o maior erro, tá? O maior erro não deve fazer, porque você cai para o mundo inferior, vai ser assistido pela espiritualidade, vai. A espiritualidade assiste até essa pessoa conseguir se acordar e começar a se elevar devagarzinho, como eu contei no primeiro caso. E o que aconteceu com ele? Foi para o mundo inferior também. Depois de 5, 6, 7 anos, me levaram lá também, mesma coisa, dentro de tipo um elevador, uma caixa metal grande, ele ficava num lado e eu no outro, a gente não podia ter contato, tá? A gente ficava sentado um cada lado, conversando, a mesma dificuldade, aquele aperto aqui, a voz custava sair tanto da parte dele como da parte minha, assim, era uma comunicação muito difícil, tá? Bastante difícil mesmo. Mas o que acontece? Ele disse que estava arrependido do que fez, que jamais faria de novo. Foi assim, esse foi assim uma conversa mais, ele estava um plano, vamos dizer assim, um pouquinho não tão inferior, porque já fazia um tempo também, e ele também não foi uma coisa assim tão mais grave, né? Mas mais gravíssima ainda, né? E o que acontece? Então ele pediu para me passar para a família dele, que pedir perdão para a família dele, para a esposa, para os filhos, porque no momento ele não pensou, vinha aquela vozinha e disse, ninguém te gosta de ti, ninguém te valoriza, tá? Essa é uma parte assim muito perigosa, tá? Que essa vozinha não é do lado do bem, é do lado do mal. E quando você está com depressão, ela vem e começa, tira a tua vida, ninguém te valoriza, ninguém gosta de ti, e o que acontece? A pessoa faz a besteira.
Daí o que que acontece? Aí foi para lá e tal, para esse mundo inferior também, fui lá depois de alguns anos, né? A espiritualidade me levou lá e tal, bem consciente, tá? Fomos lá, conversemos, ele pediu para mandar ali um abraço para a família, pediu perdão para a família, disse para a mulher dele se ela podia casar assim, podia ser feliz, que ele estava torcendo por ela, e pediu para abençoar os filhos dele, que ele amava demais, fez uma besteira muito grande e tal. Esse também, esse segundo caso, com certeza, dali para frente, já começou a encaminhar, ele estava um pouquinho mais evoluído, que ele estava, dá para sentir na conversa que ele estava um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais com vontade de se elevar, não tem? E quando a pessoa está com muita vontade de se elevar, a pessoa está com mais fé em Deus, mais acreditando nessa coisa, a espiritualidade também tem mais força e mais energia para fluir ele mais rápido, tá entendendo? Então assim, ele vai, com certeza, ele vai ter uma evolução até um pouquinho mais rápido do que aquele primeiro, por quê? Porque eu senti que ele estava muito motivado, querendo, pediu perdão para toda a família do que ele fez, né? Que ele tirou a própria vida, mas ele tinha que perder perdão, porque ele deixou muita gente chorando, triste, mulher, filhos, mãe, né? Essas coisas. Então, familiares. Esse é o segundo caso, mas esse vai ter uma evolução mais rápida porque eu senti muita, muita energia boa nele, tá? De querendo realmente vencer, subir, se elevar para um dia, quem sabe, se reencarnar o mais rápido possível, né? Que vai levar aí muitos e muitos anos também, tá? E o terceiro caso dessa terceira pessoa, essa terceira energia, o que que acontece? Essa pessoa sofreu muito. Depois eu vou pegar informação quando é uma pessoa que é uma cidade próxima, eu até vou buscar informação para ver se as coisas encaixam, porque muitas vezes pessoas que eu nem conheço, ou que eu vi uma vez ou duas, eu tive um contatozinho, e eu vejo a história tão leve e a história tão, nossa, que não tem como ser mentira, mas tem hora que a gente também, poxa, será? Aí eu vou confirmar e realmente as coisas se confirmam, tá? Aí essa pessoa também estava numa depressão há muitos e muitos anos, num sofrimento muito grande. Essa pessoa, e daí a espiritualidade me falou, essa pessoa não passou, tá? Não conversou comigo. A espiritualidade, os mentores se conversaram e me passaram essa informação, tá? No velório da pessoa. Eles passaram essa informação no velório, no próprio velório. Estava lá sentado orando, eu pedi para os meus mentores, aí fiquei sabendo ali na conversa um aqui, que eu no velório, daí o pessoal disse, pessoa há muitos anos lutando contra a depressão, já tinha tentado mais algumas vezes e um sofrimento, sofrimento e tratamento e ela não teve força para resistir, por quê? Porque a espiritualidade negativa fica te apertando, porque além de todo o tratamento meio com médico, todo medicamento que isso é fundamental, você tem que fazer, tá? Você ainda tem que, o correto é ir no centro espírita, tomar um passe para tirar esses espíritos negativos, num padre, pedir uma bênção, ou no pastor, pedir para ele fazer o ritual, cada um que faz, cada religião tem seu jeito, seu modo de fazer, né? Isso a todas elas ajudam muito, tá? Desde que a pessoa seja séria, honesta e esteja boa vontade, a espiritualidade está ali sempre para ajudar, tá? Então não tem erro. Então essa pessoa, ela não, vou explicar já para você porque que ela não conversou comigo, tá? Que foi conversado através dos mentores. Por que, que ela não conversou comigo? Além dela ter um sofrimento muito, muito grande, muitos anos, ela tirou a vida porque ela perdeu totalmente o sentido da vida para ela, tá? Ela perdeu Deus, perdeu tudo. Ela desistiu assim de um jeito um pouquinho diferente dos outros. Que essa não tinha ganância, não tinha egoísmo, não tinha. Ela desistiu da vida. Algum motivo tinha, na verdade, assim, ó, um avião nunca cai por um motivo só. Normalmente, quando o avião cai, vão abrir a caixa preta, depois aparecem vários motivos. Ah, deixaram de fazer a manutenção, deixaram disso, deixaram daquilo, o piloto queria tal e tal, onde acabou caindo, né? E a pessoa também. Quando entrou numa depressão, chegou a tirar a vida dessa forma, porque vários e vários anos, vários motivos foi acumulando e a pessoa não se abria, não conseguia, não teria força para reagir, né? Aí no caso dela, os mentores me falaram, eu pedi, fiz oração, pedi para eles, como ela era uma pessoa boa, que eu conhecesse mais ou menos, eles tinham conversado comigo já, conversei com várias pessoas ali, contaram mais ou menos a história dela. Os mentores disseram o quê? Não, essa pessoa sim a gente está mantendo ela em coma induzido. Ela não sabia que tinha morrido, ela não sabia, na verdade não sabia nada do acontecimento, na hora do velório não sabia nada de acontecimento. Por que, que ela não sabia nada do acontecimento? Porque como ela era uma pessoa muito, muito boa, trabalhadeira, justa e honesta, igual aqueles outros, só que eles ainda tinham um pouco da ganância, do egoísmo, alguma coisinha a mais, né? E ela não tinha isso, ela era muito pura, muito certinha dentro do casamento, certinha dentro de tudo. Aí o que que acontece? A espiritualidade essa hora deixa ela em coma induzido, para ela não levar esse choque, para ela não ir para um mundo tão inferior, tá? Aí o que que acontece? Vai levar alguns anos, eles vão acordando ela devagarzinho, vai acordar no hospital, daqui a pouco vai pagar a conta assim por ter tirado a vida, vai ficar talvez um tempo no mundo inferior,
sempre com atenção, sempre a espiritualidade dando a atenção necessária, tá? Até que um dia eles vão levar algum médium lá para auxiliar ela e tal, mas com um cuidado muito maior, não tem? E então ela sempre faz, todos eles vão ser sempre assistidos, tá? De qualquer forma, um pouco menos ou um pouco mais, depende do estado deles, né? E o que que acontece? Como ela é essa pessoa boa e tal, eles vão manter ela como induzido por muito tempo e depois vão tirando ela devagarzinho, vão elevando ela, vão conversando com ela, para ela tentar entender. E a hora que ela entender tudo, a hora que estiver bem compreendida, eles vão fazer esse tratamento nos hospitais com ela, espirituais. Aí o que, que vai acontecer? Ela vai se preparar, com certeza, para reencarnar de novo. Mas isso vai levar quanto tempo? Também não sei, pode levar 15, 20, 30 anos, mais ou menos, mas demora, tá? Nesses casos vai demorar bastante e é bem provável, tá? Bem provável, pelo que eu entendi, é que eles, todos o pessoal que tira a vida, eles voltam com sequela depois, tá? Eles vão voltar com sequela, com algum problema no corpo físico e tal, porque eles machucaram o perispírito deles. Eles machucaram o perispírito deles. Então, eles vão voltar assim com alguma sequela no corpo, na reencarnação, com algum problema de saúde sério, ou vão ter a vida inteira, ou por um tempo, mas vão ter, tá? Então é o seguinte, vocês entenderam os 3 casos que teve? O primeiro mais grave um pouco, o segundo bem grave também, e o terceiro gravíssimo, porque tirou a própria vida também, mas como era uma pessoa que o sofrimento dela estava grande, ela desistiu, ela não teve força para resistir, né? Aí foi onde a espiritualidade também deu um pouquinho de atenção, não maior, mas de uma forma diferente. Todos os 3 foram atendidos de uma forma diferente, mas todos os 3 foram atendidos, tá? Então, assim, ó, uma coisa que eu quero dizer para vocês, tá? Prestam muita atenção com depressão, tá? Tem muita gente com depressão, e daí muitas vezes os parentes, os amigos, ah, não, mas está fazendo tratamento, tá tudo bom, muitas vezes é só coisa da cabeça, ah, mas é porque está apertado aí um pouquinho nas dívidas. Gente, dão atenção para esse pessoal, tá? Você, se é a sua esposa, se é seu marido, seu filho, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho, seu amigo, que você puder dar atenção, dá, que Deus também olha pela pessoa, que dá atenção para essa pessoa que está com depressão, tá? Tá uma depressão muito forte. Essa pessoa precisa sim fazer o tratamento médico, tá? Porque muitas vezes está faltando algumas vitaminas no corpo, o médico vai repor essas vitaminas. Parece que até quando começa o tratamento leva, sei lá, 10, 12, 15 dias para começar realmente o efeito do remédio, a pessoa dá aquela melhorada e a pessoa vai se motivando, porque quando a pessoa está muito negativa com depressão, o que, que vai acontecer? Os espíritos negativos, obsessores, o que puder tirar proveito, tirar energia e sugar, eles ficam te usando, tirando energia, te deixando mais e mais fraco. E o que, que vai acontecer? Vai chegar uma hora que eles começam a falar no teu ouvidinho. Ah, tira a vida, ninguém gosta de ti. Ah, tu só tá aí só sofrendo. Tira a vida, pelo menos não te incomoda mais. Tudo besteira. Eles ficam fazendo isso para te enrolar, para te iludir. Tá entendendo? Então, a partir da hora que você começa a ficar bem, faz o tratamento médico, você começa a ficar bem, esses espíritos são obrigados a se afastar, porque os bons, a partir da hora que os bons estão chegando, os ruins têm que se afastar na marra, não tem conversa, tá? O bom veio agora, se você tiver muito mal, o bom não tem como fazer muito por você, e os negativos aproveitam, é uma urubuzada na carniça, é mais ou menos assim, tá? Então preste bastante atenção, tá? Você mulher que está com depressão, você o marido, ajuda, auxilia, faz o máximo que você pode, você o marido que estiver com depressão, a mulher faça o máximo que pode também, tá? Se tiver um filho, vizinho, qualquer um, tá? Porque a depressão é uma coisa muito séria e tirar a vida assim para ver, eu não consegui fazer a passagem de nenhum dos 3. Só que dos 2 primeiros eu consegui, vamos dizer assim, dar um empurrão, aquele empurrãozinho para começar a engatinhar, mas que vai demorar muito tempo, eles vão sofrer muito ainda, tá? E daquela terceira pessoa ali, o que, que vai acontecer? Aquela terceira energia, ela vai ficar muitos anos ali em coma, e daí quando eles vão começar a acordar ela devagarzinho, é tipo um coma induzido dos médicos no hospital, né? A espiritualidade deixou ela em coma induzido, tipo ali, e vão acordar ela devagarzinho, as coisas vão começando acontecendo, ela vai, a hora que ela começar a entender, mas isso leva muitos e muitos anos, então assim, ó, isso atrasou muito a evolução dela, não é que ela atrasa a evolução, atrasa porque deixa de evoluir, que a gente nunca regride, só que a gente deixa de evoluir, aqueles 50 anos, muitas vezes que perde ali 30, 40, 50 anos, você deixou de evoluir, evolui muito, e na nossa vida é assim, ó, tu tem que evoluir, nós viemos para cá, foi para trabalhar, para vencer os nossos medos, para vencer as nossas dificuldades. Nós viemos para cá para algumas missões, que nem a minha, essa missão de hoje de estar fazendo esses vídeos para vocês entenderem melhor. Se quem quiser fazer alguma pergunta, quem mais fica à vontade ali, o que eu tiver ao meu alcance para responder, tá? Porque quero sim mais adiante começar a ler uns livros aí para entender mais um pouco, mas ainda não li esses livros. Essas histórias que eu conto é tudo experiência próprias minhas, tá?
não é de livro, não é de nada, muitas vezes não vai bater com o que o outro está dizendo, mas também não me interessa, porque cada médio é diferente um do outro. Tem médio que vê uma coisa, outro vê outra, porque nós estamos em sintonias diferentes. Se botar três médios aqui, nós podemos ver três espíritos de formas diferentes, com roupas diferentes. Um vai ver numa vida muito antes, outro muito mais perto, outro mais bem, bem mais atualizada. Isso é normal, tá? Isso está tudo dentro da normalidade, tá? Então, assim, ó, agradeço vocês aí, se vocês puderem compartilhar, puder curtir, puder mandar para os amigos aí para compartilhando, para ajudar esse vídeo a chegar no máximo de pessoas possível, tá? Vamos se cuidar, que Deus abençoe vocês, tá? Que Deus abençoe a casa de vocês, tá? Vocês assistindo esses vídeos aí, eu tenho certeza que a espiritualidade de luz também passa na casa de vocês, dá uma luz, dá um brilho para vocês, tá? Você que está com depressão, se cuida, tá? Não vai atrás das vozinhas não, tá? Aquelas vozes que ficam ali conversando, botando você em mau caminho. Faz o seu tratamento médico, toma o seu remédio direitinho, pede para sua família ajudar e você, família, ajuda essa pessoa, tá? Não espera as coisas acontecer para depois reclamar, ou gritar, ou desesperar, que daí já não resolve mais nada, tá? Então, que Deus abençoe vocês, que o menino Jesus, que o Espírito Santo passe na casa de cada um e purifique toda a casa de vocês, né? Em nome de Jesus. Amém. Obrigadão, tá? Tudo de bom para vocês e um bom final de semana e uma boa semana.